Melhor notícia pós-goleada, Flamengo parte para o contra-ataque contra a CBF. Várias outras notícias do Flamengo, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a goleada histórica, literalmente histórica do Flamengo para cima da equipe do Vitória. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Pô, botão aqui embaixo, inscrever-se. Clica aí, se inscreva no canal, achando o sino, deixa o like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. 8-0, Flamengo, a maior goleada de todos os tempos do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. É um negócio assim absurdo e é a terceira maior goleada de todos os tempos da história de todos os campeonatos brasileiros que já ocorreram em todos os métodos, ponto corrido, todas as fórmulas, mata-mata. É um negócio assim absurdo o que foi a atuação do Flamengo. Olha, eu diria para você que foi a melhor atuação que eu já vi em toda a minha vida do Flamengo, foi essa de ontem. Tudo bem que já teve 5-0 no Grêmio, na semifinal da Libertadores, aquela coisa toda, mas ontem foi um negócio assim... era o Vitória, tá, vai lá, faz 8 no Vitória. Fala para o Palmeiras no Allianz Parque, meteu 8 no Vitória. O Botafogo empatou com o Vitória lá no estádio do Botafogo. Não é bagunça assim também não. E aconteceu o que eu falei aqui no pré-jogo. Eu falei, gente, o maior desafio do Flamengo é levar esse jogo a sério. Lógico que eu não falei que ia ser 8-0. Pô, Pedro, daí tá de não. Mas o maior desafio do Flamengo é levar esse jogo a sério. A ferro e fogo. É o Real Madrid que tá do outro lado. E o Flamengo levou. Com entrega. Meu amigo, se o Flamengo jogar com essa entrega, vai ser difícil bater o Flamengo. Sem salto alto, respeitando o adversário. Você respeita o adversário, é assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é assim. Isso é respeito para o adversário. Não é fazer gol, vou dar um toquinho de letra, vou dar um... Não. É isso que o Flamengo fez. Jogou sério. É o Vitória? Poderia ser qualquer um. Nós vamos jogar sério, eu falei. O Flamengo jogou sério e conseguiu. Porque o que acontecia nos últimos anos no Flamengo, que estava acontecendo, era o seguinte, tinha até o pessoal, pô, o time escolhe jogo, Pedrão. O pessoal falava, né? E escolhia mesmo. Quando eram os jogos mais pegados, decisivos, contra Palmeiras, contra fulano, e o Corinthians lá na Neoquímica Arena, aí você via que os caras, podia até não ganhar, mas você via que os caras jogavam sério. Agora, Copa Libertadores, jogo decisivo, ih, mas é o Olímpia, time horroroso. Ih, mas é o Peñarol, tem 4 Libertadores, mas time horroroso. Né? E o América Mineiro no Maracanã, aí empatava, né? E o Cuiabá em casa, aí empatava. Não, agora não. Agora eu senti firmeza. É o Vitória em casa. O time às vezes pegava um time desse em casa. Não, nós vamos ganhar a hora que a gente quiser. Não. Vamos jogar sério. E jogou. E é isso aí que tem que acontecer, jogando no DNA. Eu me emocionei, não foi por causa do 8-0, foi porque... eu vou ter que voltar lá, gente, desculpa. Eu não gosto de comparar, mas aqueles dois, quem não lembrou, é maluco. Aqueles 2 gols seguidos que o Flamengo faz no início do jogo, você vê que o jogo começa 1-0, 2-0. Com a roubada de bola no campo do adversário, com aquela montoeira de jogadores no campo do adversário, me lembrou o time de 2019. Mas nem mesmo o time de 2019 do Jorge Jesus fez 8-0. Fez 5-0 no Grêmio, fez 6-1 no Goiás, mas não fez 8-0. Né? Ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, esse time não ganhou nada ainda. Humildade, mas me lembrou.
E eu me emocionei quando eu vi esses... Popô! É como você tá com o adversário, jab direto. Quem é do boxe aí vai saber. Bum, o adversário já fica ali, grog, o Flamengo foi, plá, 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 e detonou a equipe do Vitória. O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro com 46 pontos, com um saldo de gols. O Flamengo tem mais saldo de gols do que o Palmeiras tem de gols marcados no campeonato. E por muito, o saldo de gols do Flamengo, que é o equilíbrio entre gols marcados e tomados, é de 35. O saldo, o Palmeiras fez 27 gols no Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez 44 gols no Campeonato Brasileiro, quase que o dobro do Palmeiras, que é o segundo colocado. O Palmeiras tomou 15 gols. O Flamengo tomou 9 gols. Um número assim bizarro, absurdo. E lembrar também que o Flamengo não tem chance nenhuma mais de ser rebaixado. O Vasco, o que o Vasco daria em troca, né? De já ter os 46 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É um desempenho, assim, avassalador, tá? O Samuel Lino, que muita gente... Ih, Pedrão, gastou 20 milhões de euros nesse cara. 2 gols, 3 assistências. Pedro, 3 gols, 1 assistência. Arrascaeta, 1 gol, 2 assistências, Aquele cara que ele não torce pro Flamengo, ele não torce pro Vitória, ele ligou a televisão, o cara que ele gosta de futebol, e ele se deliciou vendo o jogo do Flamengo. Esse jogo do Flamengo é um jogo tão gostoso de assistir, até o cara que não gosta de futebol, talvez ele possa se converter ao futebol como um amante do futebol, como um fã de futebol, ou então até torcedor do Flamengo a partir desse jogo. Porque foi um negócio assim realmente impressionante. O Samuel Lino se tornou o jogador da história do Campeonato Brasileiro desde 2015 com mais participações em gols no jogo. Ele empatou com o De Arrascaeta com 5 participações no jogo contra o Goiás em 2019, o 6-1 que eu havia falado. E empatou também com o Luan, do Grêmio, contra a Chapecoense em 2017. Olha o impacto que o Samuel Lino já vem causando no ataque do Flamengo, como uma potência caindo ali pelo lado esquerdo, coisa que o Flamengo não tinha. Aquele lado esquerdo do Flamengo estava ali, uma hora Cebolinha, outra hora o Michael. Cebolinha e Michael, de vez em quando ele tirava o Luiz Araújo do lado direito, botava do lado esquerdo, mas ele melhor do lado direito, um negócio assim abissal. O Flamengo de 2025 é o primeiro time da história do Campeonato Brasileiro a marcar 40 gols em menos de 10 gols sofridos. É o time mais equilibrado, tá? Nos primeiros 20 jogos de competição. Tem a melhor defesa e tem o melhor ataque da competição. O Vitória demitiu o Carille. Também como é que não vai ser demitido, né? Eu tava até vendo um react aqui do pessoal do Vitória, que eu gosto de assistir esses vídeos depois, e o Carille tomando de 6, ele não tinha feito nenhuma mudança ainda no time, continuou o mesmo time, acabou sendo demitido do Vitória, não foi nem para entrevista coletiva, parece que foi o presidente lá, cuspir marimbondo, falar que foi humilhação, aquela coisa toda. Outro ponto a se destacar, a torcida, 60 mil pessoas no Maracanã numa segunda-feira. Terça-feira tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tudo bem que domingo, 8 horas, na segunda tem, mas é domingo, aquela coisa toda, mas 9 horas da noite, segunda, Maracanã, 60 mil pessoas, e que, cara, pagou barato no ingresso. E olha que o BAP bota caro pra caramba aí. Pagou barato, apesar que diminuiu, né? Mas 8, a última vez que o Flamengo meteu 8 foi em 1981, no Fortaleza, por aquele Campeonato Brasileiro de 1981, né? Um negócio assim absurdo. O Pedro, que voltou a jogar no meio do ano, ainda vai brigar pela artilharia
do Campeonato Brasileiro. Eu não corro não, viu? Quem viu o pré-jogo viu, eu falei, olha, eu entraria com o Bruno Henrique, porque, lógico que o Pedro ele é muito mais decisivo que o Bruno Henrique, mas eu entraria com o Bruno Henrique em função da pressão. Mas o Pedro fez a pressão. Mas você vê que, em função da marcação, lógico, a criatividade, a qualidade, tudo isso envolve, mas o Flamengo ele só consegue dar essa goleada porque faz 2 gols no início do jogo. Isso condiciona o jogo inteiro, porque o Vitória, olha, a gente vai ter que sair pro jogo, meu amigo, senão perder de 1, perde 10. Era melhor ter... Ih, galera, vamos fechar aqui. Mas pensou assim, o time do Vitória. Mas só fez os 2 gols na sequência em função da marcação, pressão do Flamengo. Que funcionou e muito bem. O Vitória teve que despachar a bola e o Flamengo retomava e gol, o Flamengo retomava e gol, o negócio... O terceiro gol do Flamengo, ainda no primeiro tempo, é um dos gols mais belos que eu já vi na minha vida. Troca de passos de primeira, pum, 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 de Arrascaeta de chaleira, disso, de aquilo e gol, né? O gol do Pedro também, o 7º gol, né? Foi o 7º. Foi um dos gols mais bonitos que eu já vi no estádio. Deu elástico, deu de cavadinha. O primeiro gol do Pedro também foi um absurdo, fez o corte no contrapé do zagueiro, deu de cavadinha de perna esquerda. Olha, o Ancelotti, ele deu, olha, desse jeito vai para a seleção. E para você ver como foi importante aquele esporro do Felipe Luiz. Como foi importante. O Pedro era um atacante que ele entrava em campo e era o famoso, pelo menos nos últimos tempos aí, mosca morta. Não fedia nem cheirava. Negócio assim. Ele voltou bem após a lesão, depois ficou um negócio deprimente. A partir do momento que o Felipe Luiz pega e dá aquele esporro, virou outro jogador. Sobretudo sem a bola. Com a bola a gente sabe que ele tem essa qualidade técnica, mas sem a bola ele entendeu que era importante ele ser ativo na marcação, interromper a saída de bola do adversário. E aquele esporro do Felipe Luiz, ele não impacta só no Pedro, como no elenco do Flamengo, de que, olha, temos que levar a sério. Tudo que é jogo, nós temos que levar a sério nessa aqui. Entendeu? E o Flamengo conseguiu a vitória que conseguiu, porque levou... Se de repente um Flamengo mosca morta, poderia até ganhar o jogo. Ganhava o jogo. Mas ia ser 1-0. Aquele 2-0, a lá Palmeiras, né? Ah, porque só faz gol de bola parada, aí o pessoal vai digitar reclamando aí, mas não, vamos levar. O resultado, é o que eu falei no pós-jogo, é algo que não tem como controlar. Tem uma parte controlável ali, que é do desempenho, mas o futebol ele é louco e de repente o mais fraco ele vence o mais forte. Agora, a entrega do time, quando o time não possui a posse de bola, na pressão, isso aí é controlável. E toda vez que o Flamengo... Lógico, e tem como jogar assim os 90 minutos. Caso... Calma que tem uma condição. Caso tenha um tempo de descanso adequado. O Flamengo jogou na quarta-feira, tudo bem que treinou, mas recuperou. Treinou e recuperou. A quinta, a sexta, o sábado, o domingo, e foi jogar só na segunda. Às 9 horas da noite, então, portanto, 5 dias aí. Pro jogo contra o Grêmio, tem hoje terça, vai treinar, mas tem hoje terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 6 dias. Né? Então tem como fazer, lógico, promovendo substituições, aquela coisa toda. Uma outra coisa, o Pedro chegou a 102 gols na história do Maracanã, empatou, ultrapassou o Leônidas da Silva e empatou com Quarentinha como o 8º maior artilheiro da história do estádio, marcando o seu hat-trick 3 vezes para cima da equipe do Vitória e quem sabe deixando uma pulga atrás do olho logo no dia que o Ancelotti faz a convocação, mas vai ter outras oportunidades de eventualmente ir para a seleção brasileira, mas jogou demais. Jogou demais. Após o jogo, na zona mista, o Pedro foi lá e falou
É importantíssimo esse apoio da torcida. Hoje foi um show fora de campo também. Muito importante o retorno das organizadas, viu? Da raça, a jovem que tá aí voltando também. Mas a gente, como a gente sempre fala, tem que manter a humildade com os pés no chão. Foi somente um jogo. Concordo. Humildade, pé no chão, trabalho. Não ganhamos nada ainda. Lógico, vamos comemorar, mas não ganhamos nada. Se o Flamengo joga sério, assim, desse jeito, contra o Racing, contra o Estudiantes, contra o Racing, o Flamengo vai chegar na final da Copa Libertadores. Mas tem que ser, meu irmão, pressão, entendeu? Sem saltinho, fez um, vamos tentar fazer. Tem que ser assim. Se não for assim, meu amigo, vai correr risco. Pode até avançar, mas vai correr risco. Tá? Antes do jogo, no pré-jogo, o Felipe Luiz foi entrevistado ali pela Rede Globo e ele foi abordado sobre os convocados. E ele falou: aos que foram convocados, parabéns. Aos que não foram, trabalhar mais. Eu tenho que pensar no que é melhor para o Flamengo. Quanto menos convocados, melhor. É isso. É bom que ele é espontâneo, né? Agora, o que eu sempre... Isso aí eu sempre falo que eu falo... O coração é a frase do Felipe, mas eu sempre falo, e antes do Felipe ser técnico, a posição, para mim, mais importante no time de futebol é a de volante. E o que o Saul e o Jorginho tá jogando é sacanagem. Olha, o Eric Pulgar, que o Felipe sabe que é um dos pilares da equipe, ele vai ter que capinar centro. Lógico, tem jogo para tudo. Agora menos, né? Que o Flamengo caiu da Copa do Brasil. Mas tudo, a CBF reduziu aí, né, o calendário. Enfim. Ele vai ter que capinar sentado, hein? Como diria Apolinho, saudoso Apolinho, tenta capinar sentado aí. Vai ter que capinar sentado para conseguir essa posição de novo. Porque, olha, encaixou de um jeito ali. Será que Saul, Jorginho e Samuel Lino estão para 2025, assim como Gerson, Felipe Luiz e Rafinha estiveram para 2019? Aí, Pedrão não compara. É mais forte do que eu, desculpa, não tem que comparar. Estamos diante, a gente tem que aproveitar, deliciar do momento que o Flamengo está vivendo, que é um momento assim, estratosférico. Aliás, além de meter 8, o Flamengo soltou uma nota oficial repudiando a atitude da CBF de, tá vendo que é importante treinar, descansar, se preparar, ter o período de 5 dias, 4 dias pelo menos? Tá vendo o que o Flamengo fez? Depois de um jogo tenso e pesado em Porto Alegre, o Flamengo se remobiliza para o jogo contra o Vitória. O Flamengo soltou a seguinte nota: o Flamengo manifesta sua discordância em relação à decisão unilateral monocrática da CBF assinada pelo Júlio Velar, diretor de competições, de alterar o calendário do Campeonato Brasileiro com mais da metade já disputada. Pedimos para que a CBF reconsidere a decisão. Chama atenção o fato ainda do Flamengo ter avisado antes da Copa do Mundo de Clubes a essa situação que seria exposto o calendário do Campeonato Brasileiro. Né? O Flamengo avisou, falou, olha, antes de ter as oitavas da Libertadores, de ter as quartas, olha, vai ter aí o Intercontinental no final do ano. As datas do Brasileiro, deixa pra lá. Aí o problema agora, teve que fazer essa porcaria aí. Diante do exposto, o clube cobra a CBF, em especial seu presidente Samir Chaldi, é importante citar nominalmente, que reconsidere a decisão a fim de preservar a credibilidade de um dos maiores torneios do futebol mundial. Assina Clube de Regatas do Flamengo, nota perfeita. E pra dona Leila Pereira também, lê isso aí, ela que é o melhor do futebol brasileiro, que isso, que aquilo, protagonizou o papelão de elogiar a decisão da CBF em função de politicagem. Esse é o nome. Politicagem. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, vire membro do canal, tem vídeo aí exclusivo pros membros do canal. Tamo junto, saudações rubro-negras.